current, you don't make much time and it goes hard. Pegue seus remos e comece a remar contra a corrente. Você não ganha muito tempo e é difícil de seguir. But you just once let loose the oars and watch how fast you pass the trees going down. But look where you're going. Mas você solte os remos uma vez e observe como você passa as árvores rapidamente descendo. Mas veja para onde você está seguindo. When things are floating easy, remember you're going towards a great cataract down there of some sort. Quando as coisas estão flutuando facilmente, lembre-se, você está seguindo em direção a uma grande catarata lá embaixo, de algum tipo. You're going towards the falls. It won't be long, you'll be going over that fall. Você está seguindo em direção à cachoeira. E não demorará muito para você cair naquela cachoeira. Just floating with the world easy the way it goes. You don't want that. No, sir. Só flutuando com o mundo fácil, do jeito que ele segue. Você não vai querer isso, não, senhor. But you must accept your responsibility. Mas você deve aceitar a sua responsabilidade. Now you believe it, and you think it's the truth. Agora, você crê nela, e você acha que ela é a verdade. And the responsibility that God has given us in this day to bring this message. E a responsabilidade que Deus nos deu nesse dia, de trazer esta mensagem. And as I get older, and I know my days are shortening up, I feel a responsibility greater than I ever felt. E à medida que envelheço, e sei que meus dias estão se tornando curtos, eu sinto ainda mais responsabilidade do que em qualquer ocasião. Press it on! We must do it. Prosseguindo firmes! Devemos fazer isso. We must get down to it everywhere we go and tell the message. Devemos nos aplicar a isso em todo lugar que vamos e contar a mensagem. And tell the people that Jesus Christ is coming, that He's God and He's coming soon. E contar para as pessoas que Jesus Cristo vem, que Ele é Deus e que Ele logo vem. There's not a hope left in the world but the coming of the Lord. Não tem uma esperança que reste no mundo a não ser a vinda do Senhor. Looking back there, some friends was with me up there when the angel of the Lord. Olhando lá atrás para alguns amigos que estavam comigo lá quando o anjo do Senhor. These boys sitting here, I believe they found the place where it happened up there. Estes rapazes que encontram-se aqui, creio que acharam o lugar onde aconteceu lá. And just remember what the Lord said that day to Brother Woods was walking up the hill. E lembre-se do que o Senhor disse aquele dia para o irmão Woods. Estava subindo o morro. And he was kind of weeping because of his wife being sick. E estava como que chorando, porque a sua esposa estava doente. And the Lord said, pick up that rock and throw it up in the air and say, thus saith the Lord. E o Senhor disse, pegue aquela pedra e jogue-a para cima e diga, assim diz o Senhor. And I did that. E eu fiz isso. Brother Woods is sitting as a witness. E o irmão Woods encontra-se como testemunha. And I said, Brother Woods, it won't be long till you're going to see something happen. E eu disse, irmão Woods, não vai demorar muito até o Senhor ver alguma coisa acontecer. And the next day, when we were standing there, all of us together and a bunch of the men standing right here tonight. E no dia seguinte, quando nos encontrávamos lá, todos nós juntos, e um grupo desses homens encontram-se aqui mesmo hoje à noite. A young preacher was there, and he was, I noticed, I just met him the night before. Um jovem pregador estava lá e ele era eu fiquei conhecendo-o fazia pouco, a noite anterior. He was in our camp, he come up to be with us. Ele estava em nosso acampamento. Ele foi lá para estar conosco. And he said to me, Brother Branham, do you ever see visions out like this? E ele me disse, irmão Branham, o senhor chega a ter visões quando está fora deste jeito? I said, yes, sir, but I come out here to get away from it, to kind of rest a little bit. Eu disse, sim, senhor, mas eu venho aqui para me afastar disso, como que para descansar um pouquinho. He said, well, I said, of course he shows me things out here. Ele disse, bem, eu disse, claro, ele me mostra coisas aqui. And I said, just over the hill here where the 7 angels appeared down in there. E eu disse, logo do outro lado do morro aqui, foi onde os 7 anjos apareceram lá. He said, yeah, I understand. Ele disse, sim, entendo. He said, I was one of the sponsors on your meeting over in California. Disse, eu fui um dos patrocinadores do seu encontro lá na Califórnia. I said, well, I'm certainly glad to know that. Eu disse, bem, certamente é um prazer saber disso. And while I was standing there, just then I looked around and I seen a kind of a heavy-set doctor looking into his eyes, and I heard him say, you're going to lose that eye.
because his allergy in there. E enquanto nos encontrávamos lá, bem naquele momento dei uma olhada e vi um médico corpulento olhando em seus olhos e o ouvi dizer: "Você vai perder esse olho, porque tem alergia aí dentro." And I've doctored for 2 years and you're going to lose that eye. E tenho tratado dele faz 2 anos e você vai perder esse olho. I said, the reason you asked me that, because your doctor told you the other day he's going to lose that eye. Eu disse: "A razão do irmão ter me perguntado isso é porque seu médico disse-lhe o outro dia que vai perder esse olho." And he said, that's right. And he looked around like that. E ele disse: "Isso mesmo." E olhou desse jeito. I seen his mother take off one of her stockings and hold her foot out with little tumors hanging down between her toes, up and down her leg, and said, if you see Brother Branham, tell him to pray for this. E vi sua mãe tirar uma das suas meias e mostrar seu pé, com pequenos tumores dependurados entre seus dedos, para lá e para cá na sua perna, e disse: "Se você vir o irmão Branham, diga para ele orar por isto." I said, your mother stuck her foot out like that and said she's got little tumors all over her toes and like that, and said, have Brother Branham pray. E eu disse: "A mão da sua mãe colocou seu pé assim e disse que tem pequenos tumores em todos seus dedos, e desse jeito, e disse: peça para o irmão Branham orar." He said, Brother Branham, that's the truth. Ele disse: "Irmão Branham, isso é verdade." I looked back. When I did, I seen him standing there looking at me like that with his eyes just as bright. Olhei para trás. Quando olhei, eu o vi parado lá olhando para mim, assim, com seus olhos tão brilhosos. I met him this fall. He had better eyes than anybody in the camp. Encontrei-me com ele este outono. Ele estava com olhos melhores do que qualquer um do acampamento. The Lord had healed him and made him well. O Senhor o tinha curado e o tornou são. While I was standing there, the Lord said, show me what was going to happen. Judgment's fixing to strike the West Coast. Enquanto me encontrava lá, o Senhor mostrou-me o que ia acontecer. Juízo está para atingir a costa oeste. He said, get over there beside that fireplace. E ele disse: vá para lá, ao lado daquele lugar de fazer fogueira. I had a shovel in my hand. Walter, E eu tinha uma pá na mão, fui para lá, Brother Roy Robertson, all of us know him here. e o irmão Roy Robertson, todos nós o conhecemos aqui. He's not here tonight as I know of. He's in Arizona out there. Ele não está aqui hoje à noite, que eu saiba, está lá no Arizona. He's the chairman of the trustees here. Ele é o presidente dos administradores aqui. And I know him being a veteran, E sabia que era um veterano, and something's going to happen a real pretty still morning about 10 o'clock in the morning. e algo ia acontecer. Uma manhã muito bonita, calma, mais ou menos 10 horas da manhã. The boys all around there, 10 or 12 of us, letting down tents and skinning out pigs and things. E os rapazes todos por ali, éramos 10 ou 12, desmontando barracas e tirando o couro dos javalis e coisas assim. So I walked around and said, Roy, hide quick. Something's fixing to happen. Então eu andei por ali, eu disse: Roy, esconda-se rápido, algo está para acontecer. I couldn't tell you no more. Não deu para dizer-lhe mais nada. Just time I got over there, coming down from the heavens come the whirlwind of God. He clapped like shook the hills. Mas justamente na hora que fui para lá, e descendo dos céus veio o remoinho de vento de Deus e fez um estrondo como que chacoalhou os morros. Running inside that mountain, cut a street plumb around it about 5 feet above my head, and cut all the tops of them trees off as the rocks went out. Passando por dentro daquela montanha, cortou uma faixa bem em torno dela, cerca de 5 pés acima da minha cabeça, e cortou todos os topos daquelas árvores, enquanto as pedras eram lançadas. Went up in the air and come down again with another big baptism and struck across the mountain and threw the rocks out like that. Subiu para o ar e desceu de novo com outro grande batismo e atingiu de lado a lado da montanha e atirou as pedras assim. Did it 3 times and then went up in the air. Fez isso 3 vezes e então subiu para o ar. And Brother Banks come over to me and said, that's what you said yesterday. E o irmão Banks veio até mim e disse: foi isso que o senhor disse ontem? I said, yes, sir, that's exactly it. See? Eu disse: sim, senhor, é exatamente isso. Está vendo? And then 2 days after that, Alaska sunk almost up there. E então, 2 dias depois disso, Alaska afundou quase lá em cima. Up and down that west coast has been the thunders and pushings and everything happening. E para lá e para cá, naquela costa oeste, tem havido trovões e compressões e tudo acontecendo. One of these days she's going to slide beneath the ocean. Right? E um dia destes, ela vai deslizar debaixo do oceano. Isso mesmo! What is it? O que é isso? We're living in the hour.
of the coming of the Lord. Estamos vivendo na hora da vinda do Senhor. We see isms and things rising up and all these different things. We know there's got to be a true answer to this. Vemos ismos e coisas tais surgindo e todas estas várias coisas. Sabemos que tem de existir uma verdadeira resposta para isto. There's people out there in the country now going into caves and things on the 16th of March. You read in the paper, the Lord's coming. Tem gente aqui no campo agora indo em cavernas e coisas tais. E no dia 16 de março, você leu isso no jornal. O Senhor volta. You know that isn't so. Você sabe que não é assim. Jesus said, no man knows near the hour. Jesus disse, ninguém sabe o minuto ou a hora. When we see all these things and things taking place the way they are, there's got to be a true answer somewhere. Quando vemos todas estas coisas e coisas ocorrendo do jeito que estão, e tem que existir uma verdadeira resposta em algum lugar. There's got to be a truth. Tem que existir uma verdade. There's one east and one west, but there's a one southeast and northwest or something. Tem uma no leste e uma no oeste, mas tem uma no sudeste e no noroeste, ou alguma coisa. But there's got to be a true answer somewhere to the problem. Mas tem que existir uma resposta verdadeira em algum lugar para o problema. Shirk this. Safar-nos disto, We must tell the people that we're living in the hours of the coming of the Son of God. é necessário contar para as pessoas que estamos vivendo nas horas da vinda do Filho de Deus. We want to watch and God be on the move all the time, ready to give a man a correct answer. Queremos vigiar e Deus estar em ação o tempo todo, prontos para darmos ao homem uma resposta correta. It's always been that way. Sempre tem sido dessa maneira. It's been man as shirked and went away from God ever since Adam in the Garden of Eden. Tem estado no homem, tem se safado e se afastado de Deus desde Adão no Jardim do Éden. When Adam was in the Garden of Eden, when he comes to the responsibility to make his choice, would he stay with God or go with his wife? Quando Adão estava no Jardim do Éden, quando chegou a responsabilidade de fazer sua escolha, ficaria ele com Deus ou iria com sua esposa? He had to make that. The responsibility was up to him. Ele teve que fazer isso, a responsabilidade dependia dele. He either had to take what his wife said or what God said. Ou ele tinha que tomar o que sua esposa disse ou o que Deus disse. And when he chose to go the way of his wife, and when he did that, then he lost his original condition. E quando escolheu seguir o caminho da sua esposa, e quando fez isso, então ele perdeu sua condição original. And brought the whole world subject to death. E trouxe o mundo todo em sujeição à morte. When he had to take the responsibility of accepting a new life that his wife had found, which was contrary. Quando ele teve que assumir a responsabilidade ou aceitar uma nova luz que sua esposa havia encontrado, que era contrária. Oh, God, think of it! Oh, Deus, pense nisso. God only gave him about 8 or 10 words to keep. Deus só lhes tinha dado umas 8 ou 10 palavras para guardarem. But that tree thou shalt not eat. Mas daquela árvore vós não comereis. That's all they had to keep. Era só isso que tinham de guardar. And even with such words, they broke it. E mesmo com muita palavra, eles a transgrediram. Then Adam had to face up, will I do as my wife has said do, or shall I do what God said do? Então Adão teve que encarar, farei eu do modo que minha esposa disse para fazer, ou farei o que Deus disse para fazer? And he walked out with his eyes open. E ele saiu com os olhos abertos. He had to take the responsibility. Ele teve que assumir a responsabilidade. So the whole human race unto death. Isso jogou a raça humana inteira na morte. Then there come that other Adam, which was Christ. Never one like him. Então eis que veio aquele outro Adão, o qual foi Cristo. Jamais um foi como ele. Somebody say he wasn't God. Alguém disse que ele não era Deus. His uniqueness proved he was God. Sua singularidade provou que ele era Deus. There never was a creature lived like him. Jamais houve uma criatura que viveu como ele. He lived in a world to himself. Ele vivia no mundo consigo próprio. He was born outside of the rim of the natural system. Ele nasceu fora do estado do homem natural pecador. Hallelujah! He was the Creator himself made flesh. Aleluia! Ele é o próprio Criador que se tornou carne. Who could ever stand where he stood?
Quem poderia chegar a tomar a posição que ele tomou? Who ever talked like him? Quem já chegou a conversar como ele? Who could ever say the things that he said? Quem poderia